No livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículos 2 em diante, nos diz o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeais muito e recolhei pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vesti-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Neste momento vamos transmitir para vocês a palavra do Senhor, cujo tema é considerando o passado. Nós estamos vivendo momentos na vida da igreja em que vemos muitas pessoas padecendo, sofrendo, e muitas delas já tiveram um passado regalado em todos os sentidos, tanto no sentido espiritual como no sentido material. E hoje nós estamos observando estas pessoas que simplesmente lamentam da situação. E fico a pensar: o que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo conosco? Eu não sou a mesma pessoa, não continuo da mesma forma na casa do Senhor. E por que eu vinha tão bem e de repente as coisas começaram a estagnar na minha vida e não existe hoje mais aquele progresso que eu tinha no princípio? Meus prezados amigos, o relato bíblico que nós acabamos de ler nos mostra aquela fase em que o povo de Israel voltou do cativeiro para reconstruir a sua nação. E quando eles vieram com todo aquele ânimo, com toda aquela garra, com todo aquele desejo de reconstruir a sua nação, a sua cidade e o seu templo, eles começaram com todo esmero, com toda energia a fazer esta obra. Mas em dado momento a perseguição foi grande contra eles, e eles tiveram que paralisar a obra que estavam realizando. E quando o tempo não permitia que eles construíssem a obra do Senhor, a casa de Deus, reconstruíssem a cidade, cada qual foi cuidar do que era seu. Cada qual foi cuidar do seu negócio. Foi cuidar da sua construção particular. Foi cuidar dos seus empreendimentos. E o tempo foi passando, e as ruínas da casa do Senhor tornou-se um opróbrio terrível no meio daquele povo. A zombaria dos estrangeiros era impressionante. E este povo agora plantava, trabalhava, construía, mas eles não viam progresso nenhum naquilo que eles estavam fazendo. A Bíblia diz aqui, o profeta Ageu, que eles comiam, não se saciavam. Eles bebiam e não saciava a sua sede. Eles se vestiam, mas não se aqueciam. De maneiras que aqueles que trabalhavam recebiam bom salário, mas aqueles salários que eles recebiam é como se colocasse um saco furado. Ora, um saco furado você coloca pela boca e ele sai pelo fundo. E não é justamente isto que nós estamos observando no meio do nosso povo. Quantos irmãos e quantas irmãs que estão hoje na casa de Deus, que trabalham de sol a sol, que edificam, que constroem, mas não estão vendo o resultado daquilo que estão fazendo. Justamente igual ao povo judeu naquele tempo, quando voltaram do seu cativeiro. E foi justamente nesta época
que Deus levantou o profeta Ageu. E o profeta Ageu chegou justamente nesse momento, despertando o povo para uma realidade que eles não estavam observando, que eles não estavam vendo. O que era? Eles estavam simplesmente trabalhando para si, construindo a sua própria vida, edificando o seu próprio monumento, e deixaram completamente a obra de Deus a um segundo plano, relegaram a um segundo plano aquilo que deveria estar tomando a primazia de sua vida. Este povo tinha sido chamado para glorificar a Deus no meio das nações, mas estavam simplesmente construindo castelos para si mesmos. E nesse instante o profeta Ageu chega com eles e diz: considerai o vosso passado. Por 2 ou 3 vezes, nós encontramos aqui no versículo 5 e no versículo 7, quando o profeta diz: considerai o vosso passado. Qual passado? Aquele passado que este povo teve ao sair do Egito e está peregrinando pelo deserto. Aquele povo simplesmente tinha Deus em primeiro lugar. Eles estavam ali para glorificar o nome de Deus entre as nações. Então era aquele sacerdócio que Deus havia levantado na terra através deste povo. Este povo adorava a Deus, este povo servia ao Senhor, eles engrandeciam o nome do Senhor entre as nações, e com isso Deus supria todas as suas necessidades. Tudo aquilo que eles precisavam, Deus vinha e atendia. Por quê? Porque Deus não queria que eles estivessem presos em empreendimentos materiais, em construir seus castelos aqui na terra. Deus estava interessado que esse povo glorificasse o seu nome. Por isto, Deus vinha ao encontro deles e não permitia que nada lhes faltasse. Foram 40 anos de deserto sem nunca ter que trocar de roupa, porque a roupa deles não envelhecia, a sandália não estragava, a vista deles, a saúde era perfeita, porque eles botavam Deus, colocavam Deus em primeiro lugar. E diz a Bíblia que o Senhor simplesmente supria as suas necessidades. Meus prezados amigos e irmãos, eu faço minhas palavras do profeta nesse momento para você que me ouve, dizendo: considerai o vosso passado. Considera nesse momento, meu querido irmão, aquele passado, quando você era novo convertido, quando você estava principiando na fé, que o seu tempo era gasto nas suas indas e vindas à igreja, o prazer que você tinha em cantar no coral, de estar junto com aquele conjunto musical, ou com aquele grupo de pessoas que evangelizavam, você tinha aquilo em primeiro lugar na sua vida. Você estava no grupo de elite da igreja, aqueles que saíam para os programas da rádio, aqueles que iam para a praça pública. E você se lembra que tudo que você fazia, você era bem sucedido. Deus supria as suas necessidades. Alguém dizia para você: você está gastando tempo demais com as coisas da igreja. Mas aquele tempo que você gastava com as coisas de Deus, Deus supria as suas necessidades de outro lado. O seu emprego era bom, as suas transações comerciais davam certo, a sua família era uma bênção. Mas hoje, você trabalha de sol a sol e não consegue de forma nenhuma adquirir aquilo que você gostaria de ter, de possuir aquilo que você gostaria de possuir. Dá a entender que aquilo que você ganha, você está colocando num saco furado. Por quê? Porque você abandonou o reino de Deus, abandonou as coisas divinas. E hoje, você simplesmente colocou em primeiro lugar aquilo que é seu. A construção de um castelo neste mundo.
Mas a Bíblia Sagrada diz para você nesse momento: considerai o vosso passado. Considera o vosso passado e atenta nesse momento para as palavras do Senhor que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus abra o teu entendimento e você possa voltar e considerar o seu passado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém e amém.